Olá! Está no ar o Business em Pauta e hoje o bate-papo é com o palestrante, hairstylist e proprietário do salão de beleza CG Studio, Sérgio Takam. Olá, Sérgio, seja Olá, muito boa bem-vindo. tarde. Obrigado. Uma alegria recebê-lo aqui. Prazer é meu. E ainda mais um estrangeiro, né? Um francês que veio aqui empreender no nosso Brasil, no nosso querido Brasil. É isso aí, estamos aqui. Sérgio, qual é a motivação de um estrangeiro deixar o seu país de origem e vir investir e empreender em solo brasileiro? Cláudia, na verdade, assim, o protocolo inicial não foi bem esse, assim. Na verdade, eu vim a trabalho, eu não vim empreender, tem que se dizer a verdade. Eu não vim empreender, mas vim dirigir uma empresa no Rio de Janeiro, no qual eu fui contratado para realmente criar um protocolo de empreendedorismo, de formação, para todo o meu histórico profissional. E aí veio o interesse ao conhecer o país, um país com muito desenvolvimento e fervor na área de beleza, e a necessidade, eu vi que havia um espaço muito grande, aí esse meu desejo. Há quantos anos mais ou menos atrás que você ingressou aqui no Brasil? Eu cheguei no Brasil em janeiro de 2000, exatamente. Isso faz hoje, vai fazer em breve 19 anos. E o que te motivou a vir? Qual foi o seu fator de decisão? Falou, poxa, preciso ir para o Brasil. Qual é o Não, fator específico? foi trabalho. Na verdade, realmente as pessoas acham que eu vim para o Brasil, assim, eu vou para o Brasil. E não foi isso, na verdade. Foi realmente uma contratação profissional. Um brasileiro, L'Oréal, uma empresa brasileira, juntaram-se e criaram um mega projeto, L'Oréal Center, né? Na verdade, foi um dos maiores da América Latina, e aí se criou procurar alguém que tivesse características para dirigir e criar esse espaço. E aí me contrataram como diretor, e foi aí que eu vim. Na verdade, como eu falo sempre, as pessoas falam, mas você veio para o Brasil? Não, eu vim para o Brasil inicialmente contratado. E depois é que se criou esse desejo. Quando é que veio esse desafio de empreender em solo brasileiro? Na verdade, assim, é um grande. Isso a gente precisaria um dia inteiro, acho que Vamos decorrer, entrevista. vamos bater um papo só para eu entender e É, para quem está nos assistindo, que deve porque estar curioso, né, porque para saber. na verdade, assim, eu participei, foi primeiro trabalhei, depois participei de um programa de TV e O depois houve Sérgio, para quem não sabe, só para a gente explicar, ele ficou conhecido, né, notoriamente no Brasil, porque ele participou do Big Brother da TV Globo. Então foi isso, aí que da você ganhou muita visibilidade, né? primeira edição. E aí eu vim para São Paulo, aí uma longa história, porque eu vim para São Paulo por acaso, por uma questão até dos meus advogados, na época houve muita complicação com a Polícia Federal, eu não sei por que até hoje, existe um ponto de interrogação, mas como a água já lavou, já foi. Então, acabei vindo para São Paulo, conheci uma cidade extremamente dinâmica, e que me realmente coçou, me deu vontade de abrir um salão. Aí abri o meu primeiro estúdio em 2004, né, 2005. E aí daí para frente foi tudo. Inclusive conheci esse salão mais ou menos nessa época, um pouquinho depois, né? Já fui lá cuidar das minhas madeixas. Serginho já me embelezou muitas vezes, é um excelente profissional. Serginho, porque nós somos amigos, tá? Então vou usar, né, dessa forma mais Claro, informal da gente tratar aqui. você sabe como se fala? É Serginho, Serjão, Sérgio, O tá tudo brasileiro bem. gosta de usar o Serginho, a gente tem um pouquinho essa Tranquilo. mania, mas é uma forma carinhosa. Porém, Ótimo. o respeito muito como profissional e eu admiro muito também, você sabe disso. Obrigado. Sérgio, esse seu momento de abertura do salão, como é que foi? Foi difícil? Porque o Brasil nós temos algumas peculiaridades, né? Assim como outros países da América Latina, assim como burocracia, informalidade, mas que eu acredito que também não tem só uma forma negativa, né? Isso acho que cria oportunidades de se gerar negócios. Como é que foi esse seu momento? Cláudia, na verdade, no início, eu tinha uma expectativa até maior no protocolo. Eu uso muito isso, assim, o meu desejo maior desde o início era criar realmente uma fonte que crescesse para um rio, né? Assim, formação. Vinha com esse conceito europeu. E eu acho que ainda continuo com esse sonho. Embora exista uma resistência, o mercado ele resiste um pouco
a esse protocolo de ensino, de criar uma estrutura de formação e de crescer em volta disso. Então, no início, nessa parte, eu tive um pouco uma surpresa, porque assim, foi difícil realmente essa escola, você para, sei lá, você quer uma continuação na tua profissão, quer buscar um profissional. A gente na Europa estava acostumado a ir numa escola e buscar quem o desejo. Dava o meu perfil e buscava. Uhum. Aqui não existe isso. Então, é muito pulverizado o mercado. Porém, é um mercado, eu vi, ao mesmo tempo, um mercado de beleza, um mercado crescente, um Em mercado potencial, né? E que não muito para. Acredito que é um inédito. dos mais que estão ali em efervescência, é o da Sim, beleza, sim. né? Inclusive, cara, assim, assim, uma bela surpresa de estar aqui. O Brasil hoje, para as pessoas que não sabem, ele exporta beleza, ele exporta formação, ele exporta Tendências também, como é profissionais. que funciona Sim, isso? Levamos tendências porque anteriormente acredito que eram tendências americanas, tendências europeias que vinham para cá. Muitos profissionais iam lá, se capacitavam e traziam. Hoje acontece essa troca? perfeito. Existe ainda uma escola muito forte europeia no sentido de formação, de protocolo da profissão, certo? Porém, você acabou de falar nesse quesito tendências. Tendências é um país ainda que funciona muito com especialidades na nossa profissão. Eu vejo a pessoa especializou numa coisa, faz aquilo e consegue realmente vender essa tendência. Até por essa quantidade, por ser um país muito grande, eu acho que as pessoas, acho que é um país que se definiu mais nisso. Bom, o que interessa é saber que hoje, quando tem o selo Made in Brasil, tem um valor associado muito grande. Então, isso é prazeroso de ver, né? Que boa notícia, Para bom mim, saber. então, que vim de uma escola francesa, sem saber ineditamente, Exato. vim para um país onde hoje eu aprendi muito. Eu falo para as pessoas, elas falam, não, a escola que eu tive, a base protocolar, mais esse hoje, essa criatividade brasileira O e brasileiro é esse muito muito criativo, né? criativo, Acredito que em todas as áreas o brasileiro sempre se destaca, sem não é? dúvida, Sensacional. eu hoje tive, agora acabei de voltar de Portugal. Eu estava vendo a quantidade de brasileiros que tem e, assim, realmente, quando você encontra, você vê a diferença que tem nesse desejo e essa vocação para atender, para atender o público, para criar, não só esse, mas aquele. Se não tiver esse, a gente arruma. Eles têm realmente uma criatividade brasileira que eu admiro muito. Quais foram os seus principais desafios aqui no Brasil como empreendedor? Cláudia, eu acho que, como a gente estava falando, acho que foi nesse protocolo. Realmente a gente vem de uma educação muito protocolar de crescimento, com formação, com ensino, e as pessoas também seguem esse padrão. Eu acho que o Brasil é um país muito mais dinâmico nesse sentido que a Europa. Uhum. Então, eu também tive que aprender, no momento que eu me adequei, que eu me aprendi a lidar e a associar o savoir-faire, a cultura brasileira, o desejo do A cliente, língua o foi um desejo. empecilho ou não? A Não, língua. não, não foi. Inicialmente eu também estava numa escola de aprender a lidar com porque leva muito tempo. Por isso eu vejo, olha só, eu vejo todas as empresas que mandam um diretor, às vezes um diretor para o Brasil, para outros países funcionam, para o Brasil, um país, sei lá, do Japão ou da Holanda, mandam um diretor direto para cá para trabalhar, às vezes com o público final, ele tem um pouco de dificuldade, porque existe uma maneira diferente de lidar, existe um protocolo diferente. Então, quando eu aprendi a lidar com isso, trazendo o meu savoir-faire, aí até porque eu falo que a união e a somatória dos nossos saberes, né, das nossas escolas, é o que a gente deve retirar o Uhum. que é ruim. Exato. Eu sempre fiz. Aquilo que não me Separar o joio interessa aqui ali do trigo, aquilo né? que não me interessa é o que eu aconselho. Agora, também discordo das pessoas que ficam assim, tudo que é de fora é bom. Aceitem que hoje o Brasil é um, um inovador, um país inovador, um país que dita tendências também, que vende produtos, a indústria cosmética é fantástica. Cabelos Quando... cacheados, nós temos vários produtos aí, Sim, né, para com vários tipos de certeza. cabelo.
você quer deixar o cabelo mais liso, você tem as suas técnicas. Então, o Brasil, eu acredito que está bem à Não, e além de frente. tudo, e tem que quebrar um pouco essa coisa do que o que é brasileiro. Eu acho que o que está lá fora, as pessoas que estão lá fora adoram, querem, e às vezes o brasileiro acha que isso não é bom porque é fabricado aqui. Discordo. Discordo totalmente. Tem excelentes produtos e assim um savoir-faire, excelentes profissionais nessa área. Então, eu acho que a gente tem que valorizar, tem que começar a valorizar para crescer, para melhorar ainda mais, tem que valorizar o que é seu e o que é fabricado nacionalmente. Tem que acreditar. E agora falando sobre as novas técnicas e as novas tendências aí dos salões internacionais, o que tem de novo? Ó, como eu te falei, eu acho que hoje o Brasil dita das maiores tendências, assim, vieram, a gente trouxe, eu mesmo, como formador, eu trouxe técnicas que, como eu te falei, Cláudia, seria interessante um bate-papo sobre cada uma dessas coisas, porque é Aham. interessantíssimo. Eu trouxe O assunto certas é técnicas, infinito, né? é infinito, mas é E muito interessante. gostoso também, né? Sim, porque tem certas técnicas que eu ensinei aqui no início, quando eu cheguei de uma forma, elas se transformaram. Elas são evolutivas, né? Sim, mas de uma criatividade que, ao contrário, elas fizeram uma espécie de bateram na parede e voltaram de uma forma completamente diferente. Então, é isso que eu estou falando hoje, por exemplo, as tendências de ombre hair, de balayage, de hair painting, de todas essas tendências, elas foram, ao contrário, o profissional brasileiro está vendendo para fora. É interessantíssimo, está indo para a França, para Portugal, para a Rússia, para todo local, com as marcas internacionais, pegando os profissionais aqui para levar para fora. Isso me orgulha e me deixa muito feliz. Agora conta para nós quem é o Sérgio Takan antes de vir investir no Brasil e hoje quem é o Sérgio Takan após vir aqui, morar no Brasil, vivenciar toda essa experiência que eu tenho certeza que é incrível. Você sabe, Cláudia, eu adoraria para ver isso, adoraria voltar. Às vezes me dá vontade de eu voltar para a minha. Para trabalhar no salão onde eu trabalhei, no local onde eu cresci, onde eu estudei, para fazer exatamente esse patamar, esse paradoxo, esse equilíbrio para saber como é que eu estou. Mas eu me sinto hoje realmente muito maior, aprendi muito, como eu te falei, aprendi muito nesse país. Eu acho que, assim, em todos os sentidos, eu acho que se eu voltasse, tudo que eu aprendi aqui ia ter valores, essa somatória, né, do que eu trouxe com o que eu adquiri. Eu acho que se eu voltasse para a França ou para a Europa, eu ia, acho que, surpreender com todo esse adquirido no sentido de criatividade, de É muito ousadia. conhecimento, né, em todas as Acho que áreas. sim. E agora, para finalizar, dá um conselho para quem está nos assistindo, algum estrangeiro que queira vir aqui no Brasil para investir no nosso gigante tropical, né? Dá uma dica, dá um conselho. Você sabe que é interessantíssima essa pergunta. Eu acho que um dos principais é absorver, não vir com uma ditadura na cabeça, dizendo assim, o que eu sei é soberano. Tem que acabar isso, porque as pessoas às vezes acham que porque traz é soberania. Eu venho, sei lá, de um país da Europa ou dos Estados Unidos, o Brasil não sabe. Não, absorve, aprenda humildade, traz aquilo que você aprendeu, junta com o que é e o que se vivencia no local, adquire a necessidade local e aí sim você vai somar. Com Então, eu acho que certeza. esse estrangeiro ou qualquer pessoa do mundo inteiro que venha para um país dessas dimensões tem que realmente saber também somar, trazer para somar, não para liderar só com aquilo e achar que isso seja uma Exatamente. fonte, um caminho só. Isso não É acontece. isso daí, perfeito. Sérgio, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Fiquei muito feliz de recebê-lo aqui e volte mais vezes com novas técnicas, tendências e o bate-papo que é incrível, como sempre. Cláudia, eu que agradeço. É um prazer sempre, é um prazer enorme. Eu adoro, eu acho que a gente dividir nossas sabedorias, nossas informações e, sobretudo, dividir esse conhecimento geral é sempre um prazer. Quando quiser, estou à sua disposição. Muito Obrigado, obrigado a obrigada. todos. Tchau, tchau. É isso aí. O Business em Pauta de hoje fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação.
Nos vemos no próximo programa com mais um convidado especial. Bons negócios e até lá!